Olá, estamos juntos para mais uma consulta no seu Diga Doutor. Hoje o nosso tema de conversa será sobre medicina dentária. Afinal, o que é que nós precisamos de fazer para cuidar melhor da nossa boca e dos nossos dentes? É sobre prevenção e doenças como periodontite e bruxismo que vamos falar hoje. Para já, vamos ver o que é que os portugueses consideram essencial para se fazer para ter um bom sorriso e uma boa higiene oral. Vamos ver. Como é que podemos prevenir as doenças da boca e dos dentes? Com muita higiene, com muita precaução, ir ao dentista pelo menos 2 vezes por ano e lavar a boca todos os dias pelo menos 2 vezes. Ir ao dentista, 6 em 6 meses. Fazer a higiene. Fazer higiene, fazer limpeza. Lavando os dentes todos os dias. Já agora, quantas vezes ao dia? Eu, pelo menos, como estou ainda a trabalhar, né? Mas normalmente 2 vezes. Tem a mesma ideia? Sim. Sempre que posso, é o mais possível. 2 vezes. 2 vezes é seguro. Como é que faz a sua higiene Olha, diária? eu faço a minha higiene com Sensodyne. Há muitos anos, ainda nem existia em Portugal, já eu usava Sensodyne na África do Sul. É o que eu uso ainda. E quantas vezes lava os dentes por dia? É muitas vezes. É como qualquer coisa, vou puxar os dentes ou com aquele líquido verde que eu agora não sei dizer o nome. Tenho muito cuidado. Quantas vezes lava os dentes por dia? 2 vezes, pelo menos às refeições principais. Para além dessa higiene dentária, então, 2 vezes ao dia, que outras medidas podemos ter para prevenir as doenças da boca, chamada saúde oral? Eu utilizo um elixir também, de vez em quando, 1 ou 2 vezes por dia e faço. As higienes que eu faço da boca é essas. Para nos ajudar a entender o que podemos fazer pela nossa saúde oral, temos connosco hoje o dentista Dr. Eduardo Bastos. Vamos começar, como eu costumo dizer sempre, pelo princípio. Claro. O que é isto da higiene oral? O que é isto da periodontite, para começar? Ora bem, a higiene oral é um acto que todos nós temos que ter diariamente, após as refeições, antes de deitar, por exemplo, ou seja, lavar os dentes após as refeições, ter alguns cuidados, nomeadamente usar fio dentário, escovagem após cada refeição. Isso é muito importante. A periodontite é uma doença periodontal já um pouco avançada, que faz perder os dentes. E que pode advir dessa falta de cuidados básicos? A falta de cuidados de higiene oral pode agravar uma condição subjacente, que é a periodontite, mas não é o fator causal. Da experiência de quem lida diariamente com pessoas com problemas ou não dos dentes, o que é que tem vindo a perceber em termos de mudança para positiva? As pessoas têm mais noção que esses cuidados que são básicos, como a escovagem, no mínimo 2 vezes por dia, pelo menos, podem fazer a longo prazo a tal prevenção da perda de peças dentárias, por exemplo? Sim, sem dúvida. Eu noto muito desde que exerço a minha profissão que tem vindo a mudar esse paradigma, ou seja, as pessoas têm muito mais cuidado, valorizam muito mais os dentes hoje em dia, porque socialmente também é muito importante para arranjar um emprego, para socializar com outras pessoas, dão muita importância e, portanto, as pessoas introduziram muitos cuidados de higiene oral que gerações anteriores não tinham. Nós temos esta imagem para nos ajudar a perceber aqui a importância destes cuidados básicos. As pessoas, muitas vezes ainda, estamos a falar de crianças, jovens e idosos, Exatamente. Não sabem escovar os dentes. Portanto, a escolha de uma boa pasta, o saber escovar, tanto em termos de quantidade de tempo quanto em qualidade, podem fazer a diferença na remoção da tal placa bacteriana nesta zona entre a gengiva e os dentes. Por isso é que temos aqui esta imagem, para nos tentar... Podia falar um bocadinho destes cuidados básicos? Claro que sim. Os cuidados básicos que temos que ter é, portanto, escovar aqui uma zona que é... Portanto, muitas vezes as pessoas têm noção que devem escovar a parte mais visível do dente, mas no fundo a parte mais importante para escovar é uma parte aqui junto da gengiva, ou seja, as cerdas da escova devem entrar nesta zona aqui, porque precisamente é uma zona que acumula alguma placa bacteriana e que, se não for escovada, pode causar uma inflamação gengival e perda gengival e perda óssea. E é precisamente nessa zona então que também se deve utilizar o fio, porque de outra forma há zonas entre os dentes e nas zonas mais baixas que às vezes as tais escovas não chegam lá. Sim, o fio dentário é fundamental. As pessoas devem idealmente usar, após cada refeição, usar a escova e o fio dentário e usar numa zona que as bactérias têm mais facilidade em penetrar, que é nesta zona que se chama o sulco gengival.
e é aí precisamente nessa zona em que muitas vezes as pessoas sentem que ao escovar há uma certa dor, pode haver um sangramento, uma hemorragia e há um edema, há uma sensação da gengiva estar inflamada, inchada, e é isso que nós queremos combater, não é? Isso é uma gengivite, portanto, precisamente que é o antecessor de uma periodontite. Em algumas pessoas, portanto, é uma condição muitas vezes genética, a periodontite, que a gengivite passa para a periodontite, agravando a condição de inflamação gengival. Estas pessoas que já têm este processo arrastados numa fase final podem então perder a peça dentária, e por isso é que muitas vezes nós temos uma população, uma grande parte da população que hoje em dia corresponde aos nossos avós, por exemplo, que perderam muitas peças dentárias ao longo da vida. O que nós estamos aqui a fazer e o que nós fazemos sempre aqui no programa quando falamos destes casos e nestes temas é para também informar os pais e para ajudarem a informar os seus filhos e os jovens para chegarem aos 80, aos 90, cada vez com mais dentes. Na tua experiência, mais uma vez, pessoal, já vês isso acontecer? As pessoas chegarem a idades avançadas em ótimos estados de Já. saúde oral? Fruto muitas vezes da genética. Há pessoas que têm mais predisposição para ter cáries. Por exemplo, a introdução, pessoas que, infelizmente, eu sou um bocadinho guloso e, portanto, algumas pessoas, por exemplo, que têm uma alimentação muito rica em hidratos de carbono, pode favorecer a presença de algumas cáries, que se não forem tratadas podem perder os dentes. Mas muita gente de gerações dos anos, se calhar, 50, 60, já hoje em dia mantém alguns dentes. Também com o acesso da população à medicina dentária, isso tem vindo a contribuir. Muito bem. Nós vamos ter agora umas imagens que tentam demonstrar, então, este processo, que é um processo muitas vezes ao longo do tempo, que é isso que estamos a ver, da origem da periodontite. Podias comentar? Claro que sim. Ora bem, a periodontite é uma inflamação crónica, uma infecção bacteriana, que tem muita componente genética, que faz com que ao longo dos anos, manifesta-se mais ou menos por volta dos 40 anos, maioritariamente, há pessoas que têm mais cedo. Eu lembro quando estava a estudar na faculdade, por exemplo, um dos casos mais agressivos que eu vi, a rapariga tinha 20 anos e, coitada, tinha todos os dentes a abanar, quer dizer, infelizmente ia perdê-los em breve. E, portanto, mas a maioria das pessoas, aos 40 anos, algumas pessoas começam a ter esta perda gengival e perda óssea, portanto, isto é a raiz do dente, a gengiva devia estar aqui, o osso também. Portanto, vai haver uma regressão da gengiva. Uma regressão que muitas vezes as pessoas têm boa higiene oral, mas que se o tratamento não for o correto, por parte dos médicos dentistas e higienistas, a condição pode evoluir. Estima-se mais ou menos que cerca de 50% da população mundial tem periodontite. Portanto, é um peso muito grande, é um problema muito grande. É um problema também de saúde pública, porque nós sabemos que estamos a falar de doenças que as pessoas muitas vezes levam só para o lado estético, mas nós sabemos que pode haver aqui várias doenças e há vários médicos especialistas que lidam diariamente com elas. Qualquer médico de família, qualquer otorrino, qualquer pneumologista por aí fora, vê e sabe da importância desta prevenção para tratamento de outras doenças. Sem dúvida. Como sabe, João, a periodontite está muito ligada, ou seja, há uma predisposição maior em pessoas que têm, por exemplo, que são diabéticos, há uma ligação relativamente direta em pessoas que são diabéticas, por exemplo, pessoas que têm hábitos tabágicos muito intensos, que há um aumento, são fatores agravantes ou fatores de risco para desenvolvimento de periodontite. Obviamente que também é um fator genético, mas e hipertensão arterial. Também, muitas destas pessoas são pessoas que são hipertensas, que são algumas pessoas diabéticas, pessoas que têm hábitos tabágicos muito, muito grandes. E, portanto, isso são tudo coisas que importa monitorizar, controlar, mas a doença periodontal, a periodontite, tem tratamento. Vamos ver agora outro vídeo para nos ilustrar os nossos temas de hoje. Hoje estamos aqui a focar-nos nesta questão primordial da boa higiene oral. Já explicámos que o básico, obviamente, passa pela escovagem, pela utilização do fio diariamente, obviamente, e a escovagem, habitualmente, o clássico será ao acordar de manhã e à noite, antes de ir para a cama será o mínimo, mas sempre a seguir às refeições sempre que possível. Temos aqui este outro vídeo que eu pedia que comentasses. Portanto, muitas vezes, quando as pessoas... Naquele estadio final da periodontite, infelizmente as pessoas perdem alguns dentes. E numa zona do maxilar inferior, por exemplo, muitas vezes não temos estrutura suficiente para ter uma prótese daquelas removíveis. Portanto, isto é uma solução que atualmente os clínicos fazem muito hoje, que são os implantes para fixar uma prótese. No fundo é um pouco isso. A pessoa ganhar um sorriso novo. Um sorriso novo. Já que, infelizmente, não foi possível conservar o seu sorriso. Sim. Que é onde nós vamos continuar a focar neste tema de hoje.
Temos aqui em cima objetos que só pretendem ilustrar a nossa conversa e mais à frente já iremos abordá-los de forma mais específica, mas de facto, como já dissemos, a utilização de uma pasta, de uma boa pasta, é fundamental a pessoa saber que está a utilizar o flúor na prevenção da cárie. Um escovilhão, temos as escovas que podem ser elétricas ou manuais, o que interessa é saber utilizar. Exatamente. A técnica é fundamental e o tempo mínimo dos dois minutos para dar tempo ao flúor atuar. Atuar, exatamente. Portanto, aqui o fundamental é a técnica e é da competência dos médicos, dentistas e higienistas também ensinar uma técnica, porque está demonstrado cientificamente que existe uma técnica específica que é escovar aquela zona do sulco gengival, aquela zona onde transita o dente para a gengiva, que há uma técnica muito especial e, portanto, perguntem ao seu médico dentista, ao seu médico assistente, como é que utiliza essa técnica. É uma técnica extremamente simples, não aumenta o tempo de escovagem, extremamente simples. A qualidade. E agora vamos chegar àquela parte da doença em que vamos falar um bocadinho sobre outra entidade dentro desta medicina dentária, que é o bruxismo. Que fenómeno é este? Ora, o bruxismo é um ato, é uma patologia parafuncional, no fundo, que significa isto, que é o hábito de apertar ou arranjar os dentes. Pode ser um hábito diurno ou um hábito noturno. O diurno, portanto, a diferença é que as pessoas apertam os dentes durante o dia, o bruxismo diurno, o bruxismo noturno, as pessoas rangem os dentes. Basicamente, os dentes estão a fazer fricção durante a noite. Isso pode originar ou não sintomas? Há pessoas que não sentem, não? A maioria das pessoas não sente. Aliás, quando eu diagnostico, há sinais muito evidentes na boca das pessoas que é fácil perceber se as pessoas o fazem ou não, e as pessoas muitas vezes desconhecem, não fazem ideia e parece que eu estou ali a inventar um problema, mas que os próprios dentes estão a apontar. Ainda por cima com o nome do bruxismo, não é? Exatamente. Parece que estamos a inventar ali um problema, mas que os dentes estão-nos a contar essa questão. É muito evidente. E, por outro lado, se dissermos que a maior parte das pessoas não tem sintomas, nós sabemos que há pessoas que podem ter sintomas e que não sabem ou que não os atribuem a essa tal fricção dos dentes, como, por exemplo, uma dor referida à articulação temporomaxilar, chamada ATM. Já aqui fizemos no Diga Doutor esse tema da ATM, e dos fenómenos associados à patologia da ATM é precisamente o bruxismo. Sem dúvida. Portanto, naquelas pessoas que têm sintomas, que são, por exemplo, esse tal problema na ATM, essas pessoas muitas vezes consultam neurologistas, otorrinolaringologistas e, portanto, e até chegarem aos dentistas, muitas vezes passam alguns anos. Pode haver otalgia, pode haver dor referida ao ouvido. Sem dúvida. E muitas vezes passam alguns anos. É um bocadinho simples de explicar isso porque os músculos mastigatórios, o masséter temporal, são estes músculos aqui, o masséter temporal aqui, que são responsáveis pela força que é feita com a mandíbula para apertar ou ranger os dentes. E muitas pessoas, inclusive, podem acordar de manhã com enxaquecas. Muitas vezes, enxaquecas matinais podem ser de origem dentária, derivado ao bruxismo. Mas, de facto... E há pessoas que chegam mesmo a ficar com a subluxação desta articulação. Sim, exatamente, pela força excessiva, a cartilagem vai-se desgastando. Muitas pessoas, de facto, que nos chegam também aos cuidados primários de saúde, aos médicos de família, queixando-se de... Mas, mais uma vez, aí... os médicos também estão mais sensibilizados para esse tipo de sintomas, como a otalgia, a cefaleia matinal, associadas à tal fricção permanente, mais frequente durante a noite, muitas vezes. É interessante falar disso, porque realmente eu tenho muita gente que vem referenciada de clínicos, de médicos de família, com essa questão. É mais frequente porque nós também, ao termos formação junto de outras especialidades, nomeadamente as que já te disseste, neurologia, otorrinolaringologia, ficamos com a noção também da quantidade de pessoas que procuram esses cuidados de saúde pelos mesmos sintomas e muitas vezes andam circular de especialidade em especialidade e a solução é bem mais simples. Bem mais simples. Nestes casos, como estamos aqui a ver, há um desgaste, obviamente, da peça dentária, evidente aqui nesta imagem. Que soluções é que há para ajudar estas pessoas? Ora bem, há pessoas que podem não desenvolver um desgaste dentário muito excessivo, outras desenvolvem. A grande maioria das pessoas tem um desgaste ligeiro ou moderado da dentição. E, portanto, temos aqui duas abordagens a fazer. A primeira, de prevenção do problema, ou seja, pelo menos para não piorar, que são através da colocação, os dentistas confeccionam dispositivos personalizados, não é? Personalizados à medida, através de umas goteiras de relaxamento, umas placas de relaxamento. No fundo, são parecidas, eu costumo utilizar esse termo, do box. Costumo utilizar essa analogia. Também houve aqui uma área onde a tecnologia
evoluiu à medida em que a medicina dentária e outras Sim. especialidades evoluíram, e estas moldeiras cada vez são mais leves, são mais práticas Sim. de usar, mais Sim. fáceis de usar. E, portanto, pode ser feita esta, portanto, para encaixar ou na parte de cima ou na de baixo. Eu tenho alguma preferência por utilizar um aparelho nos dentes da frente. Que depois Mais pequeno, mais simples. pequenino. E, portanto, isto basicamente vai impedir que os dentes entrem em contacto uns com os outros. Existem alguns aparelhos que promovem um relaxamento muscular. Portanto, este protege os dentes. Existem alguns que promovem um relaxamento muscular do masseter e do temporal. Vamos ver agora um vídeo, precisamente para nos ajudar a continuar a falar sobre este tema do bruxismo. Aqui está. Aqui temos o processo da tal mastigação e da fricção, da contração dos tais músculos que falaste. A associação às dores musculares, às dores temporais. Sim. E referidas à tal articulação ATM. Sim. E, portanto, isto é basicamente um aparelho que é encaixado na parte da frente, que vai impedir que os dentes entrem em contacto e agora uns com os podemos outros. mostrar para a câmara. Claro que sim. É muito simples, é muito pequeno. Isso mesmo. É muito pequenino. Portanto, é utilizado na parte Nós temos pessoas que poderão estar a fazer tratamentos dentários, ortodônticos, que até podem vir a ser prejudicadas a longo prazo, porque de tanto ranger pode-se aqui alterar a mordida da pessoa e afetar o tratamento prévio que a pessoa já pode ter feito. Sim, sim. Por exemplo, pessoas que às vezes fazem tratamentos de restauradores, por exemplo, através daqueles que as pessoas conhecem por pivôs ou coroas, se fizerem esses tratamentos que são feitos de cerâmica, por exemplo, se continuarem a ranger os dentes, vão partir os tratamentos e, portanto, podem inclusive partir as raízes. Deixa-me só dar aqui um comentário extra relativamente a estes dispositivos. Existe um modo de terapia que pode ser feita que as pessoas gostam, têm vindo a aderir mais, que é através da aplicação de um relaxante muscular, nomeadamente a toxina botulínica nestes músculos. Isso com efeitos muito interessantes, porque há pessoas que não se adaptam. Poucas pessoas, mas alguma porcentagem. Apesar dessa ser muito pequena, mas a goteira clássica é um objeto estranho, que muitas vezes nos primeiros tempos pode ser difícil de adaptar. E a pessoa sente um certo incómodo. Sem dúvida. Depois começam a abandonar. Sim, há pessoas, mas eu tenho pessoas guardada na caixa. Que vão para qualquer lado, levam o aparelho. Mas a vantagem desse tipo de relaxante muscular é que tem uma ação durante 4, 5, 6 meses e não precisam de usar este tipo de aparelho. Vamos ver agora uns casos de sucesso, casos que demonstram este antes e depois de pessoas com bruxismo. Temos aqui o antes. Isto é o caso de uma colega nossa, uma médica, pela sua profissão. Este já passou do moderado. Já é bastante intenso. Já é bastante avançado. O bruxismo, deixa-me dizer-te, João, que o bruxismo está muito relacionado muito com a ansiedade. Perturbação da ansiedade. Claro. Tem alguma componente genética também, portanto, infelizmente, a genética não escapamos. Muitas vezes famílias fazem e quando chega a esta situação assim, tem que se passar para tratamentos de recuperação, nomeadamente com coroas dentárias. Bem, é impressionante, não é? Isto é um caso... É um caso muito evidente e, obviamente, que tem que utilizar um destes dispositivos ou através daquele relaxante muscular. Isto é o depois. Portanto, basicamente, isto é um tratamento de cerâmica que foi feito para recuperar aquilo que foi o esmalte perdido, o esmalte que foi a atrição dos dentes uns contra os outros, só com cerâmica que consegue fazer. E depois, com o desgaste também ao longo do tempo do esmalte, pode fazer fissurações e lesões irreversíveis. E também, muitas pessoas não assumem, porque isto é uma questão crónica e, portanto, não há uma mudança de um dia para o outro. Não há cura, a não ser que... Porque muitas vezes estas pessoas continuam a ranger os dentes. Continuam a ranger os dentes. Mas é importante as pessoas usarem depois destes tratamentos, usarem uma goteira. Mas como estava a dizer, que isto não é uma coisa que é de um dia para o outro aparece, não é? Ou seja, isto é um desgaste crónico ao longo dos anos. E o que acontece é que se os dentes se desgastam, os dentes são muito responsáveis pelo suporte do terço inferior da face. Ou seja, se os dentes começam a diminuir, a face também, esta parte do terço inferior começa a ficar mais pequena. Ou seja, esta nossa colega tinha mirado. Vamos ver agora outro caso, que mostra bem aqui superior e inferior. Vamos ter aqui um caso também que nos demonstra esta importância do bruxismo. Como disseste, muitas vezes as pessoas não têm noção
não têm noção que têm esta doença sequer. Claro. Só quando chegam ao médico é que têm ou este o parceiro, diagnóstico. ou o parceiro. Muitas vezes são elas que ouvem mesmo o barulho, não é? Sim. Temos aqui este caso, outro caso que nos mostra bem, porque há aqui perda de massa, acompanhada com a própria destruição da qualidade do esmalte, não é? Sem dúvida. São duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, basicamente nós temos no dente a parte exterior que é feita de esmalte e depois a parte interior que é a dentina e a polpa, que é a parte do nervo do dente. E há pessoas que chegam, inclusivamente, eu vejo isso frequentemente, a chegar ao nervo do dente. Quer dizer, com o processo de dor, ainda por cima dor neurológica, não é? Sim. Que é uma dor muito lancinante, muito aguda. Sim. Isto afeta cerca de 10% da população. E cada vez, nas sociedades modernas, eu tenho visto que na sociedade, aqui em Portugal, tenho visto muita gente a vir ao consultório com esta questão. Muita gente. Muito obrigado, foi uma grande introdução sobre estes temas. Vou pedir agora a ajuda ao Dr. Eduardo para respondermos aos nossos verdadeiros e falsos do tema de hoje. Vamos saber então se as seguintes afirmações são verdadeiras ou falsas. As doenças periodontais não tratadas podem levar à perda dos dentes. Como já dissemos, é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Portanto, uma doença periodontal, ou seja, nomeadamente a periodontite, pode, se não tratada por um dentista, pode, de facto, desenvolver um quadro em que os dentes ganham muita mobilidade e, portanto, têm que ser extraídos. E acabam, muitas vezes, pessoas que chegam aos 80, 90 anos, infelizmente, quase sem dentes. Sem dentes. Devido E muitas vezes mais cedo até. A periodontite não afeta os mais jovens. E é falso, já que dissemos. É uma doença, contaste aquele caso mais grave aos 20 e tal anos, se bem que é uma doença que começa a progredir mais após os 40 anos. Sim, a grande maioria das pessoas têm periodonte aos 40 anos, mas as periodontites mais agressivas podem aparecer mais cedo, 20 anos, 18 anos. Bem. A periodontite pode ser hereditária, e é verdadeiro. Como é que se explica? A periodontite é hereditária porque a periodontite tem etiologia, portanto a causa é fundamentalmente bacteriana. E os pais, portanto as pessoas que têm periodontite têm um meio muito hostil bacteriano na boca. E portanto obviamente que os pais ou os avós portanto, passam isso muito. Já passaram essa carga genética. Um meio hostil bacteriano sempre presente. E daí se explica que pessoas com cuidados de higiene semelhantes tenham percursos, e há umas que podem vir a perder várias peças dentárias e outras continuam com uma saúde oral boa, razoável até. E às vezes até mesmo dentro da mesma família, a irmã pode ter periodontite e o irmão pode não ter. Portanto é uma questão de seleção genética. O abuso do tabaco e do álcool e má escovagem dos dentes potencia o aparecimento da periodontite e obviamente é verdadeiro. Claro. Esses maus hábitos que as pessoas também muitas vezes não associam e apesar de poderem até ter a sua higiene dentária, digamos que razoável, adequada, mas depois há estes hábitos, estes vícios, não é? Como comer muitos doces, comer pastilhas elásticas, o álcool, o tabaco, obviamente, e o café em excesso, também ao longo do tempo podem estragar as peças dentárias. Sim, é completamente verdadeiro. Vês isso ainda na tua atividade? Sim, habitualmente todas as pessoas, ou maioritariamente as pessoas, todas elas que têm periodontite são todas fumadoras, quase todas. E, portanto, isso é um fator muito importante de agravamento para a doença periodontal. Há bocado falámos na qualidade da escovagem e da adequação da pasta dentífrica. Ainda não falámos aqui do flúor, do papel do flúor. Sim. Dissemos que a escovagem tem que ser feita durante 2 ou 3 minutos, precisamente para esse flúor atuar. Mas é muito importante as pessoas saberem também ler os rótulos e saberem comprar uma boa pasta. Ainda não falámos aqui disso, queria falar-se um pouco disso. No fundo, a pasta, desde que tenha flúor, é uma boa pasta. Quer dizer, desde que tenha, para um adulto, um número mínimo de flúor. 1500 ppm nos adultos. Nas crianças, menor. Portanto, existem pastas específicas para crianças, nomeadamente, por volta dos 4, 5 anos, 500 ppm, nos adultos 1500. Portanto, se a pasta tiver essa quantidade, é uma boa pasta. Há muitas pessoas que ao longo do tempo ficam com manchas, zonas de despigmentação e alteração da cor do esmalte. Também muitas vezes, mais uma vez, devido a esses consumos excessivos de café e de tabaco. Há outras doenças que podem estar na origem dessas doenças. Ou dessa doença, ou desse sintoma, ou desse sinal, neste caso. Sim, existem várias lesões que podem ser adquiridas, por exemplo, se uma pessoa tiver, isso hoje em dia já não se vê tanto, mas quando se davam, por exemplo, tetraciclinas a crianças alguns medicamentos podem, na fase portanto, de erupção dentária, depois começar a ficar com os dentes mais cinzentos, mais com uma aparência um bocadinho diferente daquela que estamos habituados. Existem também as fluoroses, ou seja, pessoas que
os jovens que ingeriram muito flúor, por exemplo, ou seja, cá em Portugal descontinuou-se há alguns anos atrás a toma, a ingestão de comprimidos de flúor, precisamente porque a água já é fluortada. A água, através do saneamento municipal, já é fluortada. E, portanto, mas se houver um consumo em excesso de flúor, pode desenvolver algumas lesões dentárias. Queria, Eduardo, em termos de conclusão, queria que deixasses aqui um recado para a população em termos da noção que as pessoas têm que ter da periodicidade em ir ao dentista ou à higiene oral, portanto, fazer a higiene oral, e de quanto em quanto tempo é que a pessoa deve visitar o seu dentista, e queria que deixasse uma mensagem geral final de prevenção e do benefício que há para a pessoa da relação médico, neste caso médico-dentista-doente. Claro. Hoje em dia, aquilo que eu constato é que a população, hoje em dia, já mudou muito aquele estigma que tinha do receio com o dentista. As pessoas já vêm ao meu consultório, aos consultórios dos meus colegas, dos nossos colegas, já vêm com menos receio. Isso tem a ver também com o tipo de prática que hoje em dia se faz. Mas, no fundo, a prevenção é muito importante, como disseste. Uma visita regular de 6 em 6 meses é muito importante ao médico dentista ou higienista. É importante pessoas que, por exemplo, têm periodontite ter uma assiduidade maior, nomeadamente de 3 em 3 meses ou de 4 em 4, porque são pessoas que precisam de ter um controle mais apertado da sua condição oral, mas no fundo os profissionais em Portugal, felizmente, posso-me orgulhar de pertencer a uma classe que está ao mais alto nível de prestação de serviços médico-dentários e, portanto, não existe hoje em dia receio das pessoas de irem ao dentista, acredito, e de prevenir. Isso é muito importante. Também é nosso principal interesse, é esse sempre da prevenção. Queria agradecer-te, foi uma excelente aula sobre periodontite e sobre bruxismo. Tive muito gosto. Conto contigo em breve para outros temas que queiras vir. Tenho todo o gosto em vir. E vamos lá pôr este Portugal a sorrir, com um sorriso cada vez mais bonito. Sem dúvida. Muito obrigado. Obrigado, João. Obrigado. Comigo já tenho a doutora Helena Mexia, dentista, que nos vai falar dos tratamentos primários de saúde oral. Seja muito bem-vinda. Olá. Obrigado. E então, temos aqui em cima da mesa, e já foi falado com o doutor Eduardo, vários objetos que nos vão remeter outra vez para esta conversa tão importante, que é também a sua área. Queríamos falar aqui sobre a litose, sobre os cuidados diários de prevenção básicos nas crianças, nos jovens e nos mais idosos. Começar pelo básico. Como é que se faz uma boa higiene oral? Ora bem, o básico é aquilo que toda a gente conhece, é a escovagem dentária. Portanto, no mercado temos vários tipos de escovas à disposição. Escovas específicas para quem usa aparelhos ortodônticos, escovas específicas para quem tem próteses dentárias, escovas mais macias, mais duras, escovas para crianças. Portanto, há uma vasta gama de escovas. Caso falou em escovas mais macias, eu aproveito já para fazer esta pergunta, porque a ideia que eu tenho é que a população, no geral, escova sempre com força a mais do que a menos. É muito frequente. E então, daí, se calhar, na maior parte das vezes, as pessoas poderiam utilizar escovas mais macias do que duras, certo? Costumamos aconselhar uma escova média macia, evitar as escovas duras, porque provoca muitas lesões na gengiva. E chega-nos muita gente ao consultório com lesões devido à força com que exercem a escovagem e, portanto, evitar esse tipo de escovas. Depois, o tal complemento com o fio dentário é fundamental? O fio dentário é fundamental. Ainda há muita gente que não usa, infelizmente. Não podemos esquecer que as cerdas da escova não chegam ao espaço entre os dentes e, para isso, é necessário, com o fio, conseguir remover os alimentos que lá estão para evitar a formação de cáries nessas superfícies. Depois há fios dentários, há fita dentária, fio dentário, fios brancos, fios pretos, fios com flúor. Há os chamados os passadores, que são muitas vezes muito adequados, ou para pessoas que até já não têm tanta destreza manual, ou para crianças, ou para pessoas, por exemplo, uma pessoa que tenha artrose ou uma artrite reumatoide, vai ter benefício na utilização desses dispositivos, não é? Claro. Depois temos os escovilhões, que também há de diversos calibres e de formatos também, indicados para pessoas, por exemplo, com periodontite, em que houve recessão gengival e perda óssea, têm mais espaços entre os dentes, portanto é fundamental que usem escovilhões. Para pessoas que usam aparelhos ortodônticos também, pessoas com pontos,
o escovilhão também é um mecanismo muito importante na nossa saúde oral. Já vamos continuar esta conversa. Vamos agora ver um vídeo que nos vai ajudar a alimentar esta conversa e pedia que comentasse. Portanto, neste caso, um caso de periodontite, em que houve recessão gengival. Temos ali a gengiva inflamada, não é? Como o Dr. Eduardo explicou, é importante escovar o sulco. Isto é um caso de uma destartarização, em que é removida a placa bacteriana e o tártaro. Diminui a tal inflamação no sulco, não é? Sem dúvida. Aqui estamos a falar da destartarização. Destartarização. O que é o tártaro, para quem não sabe, lá em casa? O tártaro é a placa bacteriana calcificada. Portanto, quando não é removida com a escova ou porque não se chega a determinadas zonas, essa placa bacteriana vai calcificar e transforma-se em pedra. Quando chegamos a esse estado, já não é possível remover em casa, já não vai lá com escova. E, portanto, é necessário fazer uma destartarização com uma ponta de ultrassons ou manualmente, porque há pessoas, por exemplo, com pacemakers que não podem fazer destartarizações com ultrassons. Isto é feito em consultório para remover Daí a importância da consulta, pelo menos 2 vezes de 6 em 6 meses. 6 em 6 meses. Temos aqui os tais sinais inflamatórios da gengiva, perto da zona do sulco. Gengivas vermelhas, que sangrantes, exatamente. Muitas vezes com dor. Com dor, sim, muitas vezes. E depois há um ciclo vicioso. As pessoas com esta má higiene que deixam evoluir para esta situação, não escovam, continuam a não escovar bem naquele local porque dói mais e sangra mais. Então têm medo. As pessoas têm depois medo há aqui um ciclo vicioso, não é? De escovar os dentes sangra. Como é que se quebra esse ciclo, essa espiral negativa, digamos explicar assim? Que o sangrar é bom sinal, é sinal que estamos a tocar exatamente no sítio que está inflamado e que precisa de ser escovado. Portanto, não parar de escovar quando sangra, pelo contrário, massajar suavemente e insistir nessas zonas para a inflamação desaparecer. Com uma escova macia, ou média macia, em casos com os tais movimentos circulares, durante o tempo que já falámos, atuado, com uma boa pasta. Exatamente. Com o cuidado de escovar bem o sulco, a transição entre o dente e a gengiva, que é onde se acumula mais placa bacteriana e depois onde provoca esta inflamação gengival. 2 minutos no mínimo e não fazer muita força também. Exatamente. Muitas vezes as pessoas têm essa noção, quer as crianças, quer os adultos, escovam sempre com força a mais. Agora temos aqui uma imagem que simboliza o tártaro, a tal placa bacteriana que ficou calcificada e que vai se agarrar. E aqui, neste caso, já não vai lá com escova nenhuma. A consulta, a visita ao dentista ou à higienista oral é urgente, não é? Sem para dúvida. Não evoluir mais a situação. Agora temos aqui, vamos ter outra imagem. Aqui temos o evoluir da situação. Queria que comentasse. Portanto, na primeira imagem temos uma inflamação ligeira da gengiva, ali aquela zona mais avermelhada. Nesta imagem aqui de cima, vemos que há a placa bacteriana que começa a progredir ao longo do sulco. Afundar, já. Exatamente, que vai depois provocar destruição óssea e, a longo prazo, a perda da peça dentária. O objetivo deste programa, como já aqui dissemos, nunca é demais repetir, é sempre a prevenção. E é isto que nós não queremos que aconteça à nossa população com o avançar da idade. Hoje em dia, como vimos aqui nesta mesa e nesta bancada, não faltam soluções. Hoje em dia há para todos os gostos. Muitas vezes as pessoas perguntam, e deve ser uma pergunta muito frequente que vos põem, é na utilização das escovas elétricas ou não. Como há hoje em dia no mercado, há pessoas que pensam que é melhor. E o que interessa é que a pessoa escove e que escove com a técnica adequada, mais do que ser elétrico ou manual, certo? É o que eu costumo dizer aos pacientes. A escolha da escova fica ao critério do paciente. Obviamente, com uma escova manual é preciso alguma destreza e uma escova elétrica, para pessoas que não têm essa destreza, facilita um bocadinho. Outra vantagem das escovas elétricas é que muitas delas têm temporizador, portanto a pessoa está a controlar se está a escovar há 2 minutos ou há 1 minuto e meio, e há algumas delas que têm sensor de pressão, portanto se estamos a escovar com muita força, a escova alerta-nos para isso. Mas o mais importante, acima de tudo, é a técnica de escovagem, mais do que a escova X ou Y. E a partir de que idade? As pessoas, os pais têm sempre esta dúvida existencial. Quando levar as crianças a primeira vez ao médico dentista? As crianças devem ir ao dentista a partir do momento em que aparece o primeiro dente na boca. O que parece assim uma coisa muito cedo, uma vez que os primeiros dentes aparecem entre os 6 e os 8 meses, mas assim que a criança tem uma peça dentária, deve ser vista por um dentista e depois de 6 em 6 meses ou anualmente convém verificar se está tudo bem. Assim como a escovagem também deve ser iniciada nessa fase. Acho que há dedais e há técnicas de Quando temos ainda só os incisivos, pode ser feito com uma dedeira ou com uma compressa umedecida. Assim que os molares começam a erupcionar, que têm mais sulcos e fissuras,
então aí já devemos usar uma escova com uma quantidade de pasta adequada e escovar os dentes das crianças. Aqui temos outra imagem do processo de higienização oral, com uma destartarização. Exatamente. Como falámos com o Dr. Eduardo, as pessoas hoje em dia vão perdendo este receio, porque antigamente os tratamentos dentários eram associados a alguns traumas, não é? O clássico, as pessoas pensarem só no barulho das brocas, isso é um pouco traumático. Isso ao longo do tempo tem vindo a melhorar para vocês e para as pessoas. De facto, as técnicas, os próprios aparelhos com que trabalham melhoraram e são menos agressivos, felizmente. Os barulhos também. Estes e outros. Que outros meios complementares se pode fazer valer um médico dentista? Para além dos que já dissemos. Outro meio, por exemplo, a utilização da radiografia pode ser importante para vocês para diagnóstico. Sem não dúvida. falámos aqui disso. Sobretudo em casos, como eu há bocado estava a referir, de cáries entre dentes, quando não é utilizado o fio dentário e as cáries se formam nas superfícies lisas, muitas vezes não são visíveis a olho nu e é preciso fazer radiografias para conseguirmos ver essas cáries, porque de outra forma não conseguimos ver. Importante muito também para ver a perda óssea, no caso das periodontites, porque o osso vai regredindo e com uma radiografia conseguimos ter. Portanto, pode servir de diagnóstico, pode servir de follow-up, de seguimento de algumas doenças, não é? Fundamentais também nos tratamentos endodônticos, portanto nas desvitalizações. Aqui temos um dente incluso, que também de outra forma não conseguiríamos ver sem esta radiografia, porque está escondido. São um grande aliado. Já vi radiografias melhores. É verdade. Mas serve bem, ilustra bem o que é que nos pode acontecer. Mas também há piores. E também há piores. Ainda há piores. Há sempre pior e melhor. Mas nós estamos aqui hoje a falar e obviamente esta área da prevenção é muito gratificante para quem vê pessoas chegarem com os seus filhos e passarem isto já de geração em geração. Por exemplo, como dissemos, para uma saúde oral cada vez melhor e cada vez que as pessoas preservem as suas peças dentárias até ao final da sua vida. Felizmente, cada vez as pessoas têm mais consciência disto e têm mais cuidado com a sua saúde oral. Queria também dar os parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito sucesso pessoal e profissional, obviamente. Obrigada. Muita saúde. Muito obrigado. Obrigada. Já sabe que nos podem enviar um e-mail com as suas dúvidas ou sugestões para digadoutor@rtp.pt. Já sabe que pode também acompanhar a nossa página de Facebook em www.facebook.com/digadoutorrtp. No próximo Diga Doutor vamos falar sobre biópsia hepática e doenças como a cirrose ou a hepatite C. Espero por si para a próxima consulta, aqui e sempre na RTP. Até lá, cuide de si, cuide da sua saúde. Vamos ficar só aqui mais um bocadinho.